Que história é essa de que Memphis Depay tem propostas de 2 clubes brasileiros? A informação é de Ekrem Konur, jornalista turco que trabalha no mercado de transferências. Erra muito mais do que acerta. Para falar a verdade, foram poucas as informações que ele publicou sobre o futebol nacional que se confirmaram. Pois bem, segundo ele, 2 clubes brasileiros abriram conversas com Memphis Depay, se fazendo valer do fato de o vínculo dele com o Corinthians se encerrar em junho. Memphis já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Cheguei a contar para vocês que 2 times dos Emirados procuraram recentemente os representantes do Memphis para fazer proposta, não existiram avanços. Também não me parece nem um pouco factível que qualquer clube do Brasil se aventure nessa ideia. Por mais que o Memphis seja muito bom jogador, custo de 6 milhões de reais por mês não é compatível nem para Flamengo, nem para Palmeiras, 2 dos mais ricos clubes da América do Sul. Me parece carta fora do baralho essa possibilidade de o Memphis atuar em outro clube brasileiro que não o Corinthians me soa absolutamente esquisita. Até porque, se fosse para continuar no Brasil, certamente o Memphis daria preferência ao Timão, onde já tem enorme dedicação e é querido pela grande maioria dos torcedores. A tendência é que o Memphis não tenha um contrato para continuar no Corinthians. A renovação de contrato é avaliada no Timão como algo muito caro e ruim. A tendência é que ele fique até a disputa da Copa do Mundo e depois vá jogar ou no mundo árabe, ou de volta à Europa, ou talvez até na Major League Soccer. Difícil imaginá-lo no Brasil. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que Alan, Corinthians e Flamengo seguem tratativas. Entre Corinthians e Flamengo já existe um acordo de empréstimo até o fim da temporada. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o Corinthians vai precisar desembolsar 2,5 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos, o salário dele durante o período de empréstimo 100% bancado pelo Timão. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surge notícia. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora para falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos começar com a treta na base. Por quê? O diretor da base do Corinthians, né, o Carlos Alberto Aurítio, o Nenê do Posto, pediu demissão do cargo de diretor da base do Corinthians, tá? Ele saiu por conta ali, né, enfim, de compatibilidade com o atual executivo da base do Corinthians, o Erasmo Damiani, tá? O que eu acabei apurando é que o Nenê do Posto entendeu que fez um excelente trabalho antes do Erasmo Damiani chegar, e é verdade, porque ele fez uma limpeza ali, né, de todas aquelas contratações que o Augusto Melo tinha feito. Ele foi o responsável de fazer toda aquela limpeza e enxugar, né, a folha salarial ali do Corinthians, ajustar, enfim, né, parar de que o Corinthians também pagasse por jogadores que nem estavam ali na base. E segundo, né, o que a gente apura é que ele não curtiu muito o fato do Erasmo Damiani chegar no clube agora e começar a mudar as peças, enfim. Então a gota d'água foi a saída do Robson Zimmermann, né, ex-coordenador técnico da base do Corinthians, foi desligado nessa manhã. O Nenê do Posto saiu logo na sequência, né, porque já não havia, né, gostado, né, da saída de outros profissionais que ele considera que eram dos melhores do Brasil também, que foram demitidos recentemente, tá? E agora, né, tudo indica que o Corinthians, né, vai em busca de um novo coordenador e já tem um nome, já que é o Ricardo Drubuski, né, que inclusive deu uma entrevista aqui no canal. É um cara que entende muito de bola e até, enfim, foi um dos primeiros entrevistados aqui no canal junto com o Dorival Júnior, eu lembro, e vem aí para assumir esse cargo de coordenação. 66 anos, trabalhou já em vários clubes do futebol brasileiro, enfim, professor nas aulas ali de cursos da CBF também, né, na academia da CBF. É um cara bastante experiente, pode estar chegando aí pro cargo. É crise na base do Coringão. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos falar de José Martínez, tá? Uma informação que eu trouxe com exclusividade hoje na hora do almoço. Uma reunião entre Osmar Stabile, Marcelo Paes, o Dorival Júnior e o próprio José Martínez, né, vai definir, né, a punição do jogador. Aliás, a reunião pode estar até acontecendo, né, durante a gravação desse blend aqui, mas eu já posso adiantar para vocês o que vai acontecer nessa reunião. Primeiro, uma reunião entre os dirigentes e o técnico, depois com o José Martínez para comunicá-lo. O que me passaram, que o José Martínez vai ser avisado que não vai receber o salário do mês que ele não trabalhou, e que é o mês de janeiro, não vai receber em fevereiro, e que o mês de fevereiro, né, ele vai receber uma bela de uma multa também, então não vai receber em março grande parte do salário
de fevereiro. Ele que já chegou já, né, com uma lesão, está no DM, eu trouxe com exclusividade no sábado, que ele já chegou direto para o DM. A questão de ser afastado, eu acredito que não vai ser afastado pelo que eu ouvi, tanto apurando no CT Joaquim Grava como no Parque São Jorge, a ideia é não afastar o jogador. Eles estudam, né, uma punição, que seria uma espécie de, vamos dizer, de castigo, né, no Martínez no meio do ano, para que ele fique treinando, tá, durante o período das férias. Vamos ver se isso vai acontecer, mas acho que até lá isso também vai ser esquecido. Mas não vai haver punição porque, né, o Corinthians entende que, a comissão técnica também entende que vai punir o próprio clube, né, já que o Corinthians não tem, né, um jogador hoje com a característica do José Martínez. Tenta o Alan, né, que tem essa característica que eu vou falar daqui a pouco, mas não deve ser afastado inicialmente, tá? A não ser que a reunião realmente o Martínez for muito ríspido, enfim, né, ou desleixado demais, aí podem ficar bravos lá e acontecer alguma coisa. Mas a ideia é que inicialmente não haja esse afastamento, né, e só a punição realmente no seu salário. Comenta aqui embaixo e deixe o seu like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Ficou alguma crise entre a diretoria do Corinthians e Dorival Júnior, no caso do Marroquino, no Zaccaria? Não ficou nenhuma rusga, tá? Não ficou nenhuma crise. Ontem, inclusive, após a entrevista do técnico Dorival Júnior, eu sei que rolou um papo entre o Dorival e o Osmar Stabile, né? O Dorival entende que no futebol as coisas são assim. Ele já passou por isso no Santos, né, com o Vecchio e também com o Fabiano Nogueira. Ele sabe, já é experiente, que no futebol acontece contratações, né, que vêm sem o seu aval, né, sem ele ter pedido, enfim. Mas o Dorival aceitou, né, a contratação, né, porque realmente teve que aceitar, essa é a verdade. Mas vai trabalhar com o jogador normalmente, não fica nenhuma rusga em relação por parte do Dorival. E por parte da diretoria, pelo que eu conversei hoje com a alta cúpula corintiana, rusga zero. Eles entendem que o Dorival vai ter que aceitar realmente reforços, e não só esse, mas outros que não venham ser reforços que ele pediu, né? E alguns nomes foram colocados, por exemplo, eu conversei com fontes que me falaram, ele pediu o Caio César, né? Ele pediu o Matheus Pereira, ele pediu o Memphis, ele pediu o Yuri, enfim. Então, no futebol é um corpo técnico, né? E que as contratações não vêm só pelo treinador. Isso eu não estou dando minha opinião, estou falando o que me passaram da alta cúpula corintiana. Então o Dorival teve que aceitar realmente, e foi confirmado, tá? Até pela diretoria agora, que o Dorival não pediu o jogador. Eu recebi essa confirmação hoje, então não há hipótese nenhuma, não tem nenhuma chance do Dorival ter pedido o atleta. Eu já confirmei na diretoria corintiana, tá? Então ele não pediu realmente, a diretoria assume, né, que realmente ele teve que aceitar essa contratação, como vai ter que aceitar outras, enfim, e que na visão faz parte, que não há nenhuma rusga, e também entendeu perfeitamente o que o Dorival falou na coletiva. Em relação ao pai da criança, tá? Informações que chegam, né? O Neto deu isso hoje, que foi o Renan Bloise. Eu ouvi dizer lá no Corinthians que o jogador foi uma indicação do Memphis para o scout, né? O Renan Bloise passou para Marcelo Paz e os dois aprovaram. Então, não adianta colocar na conta só do Renan Bloise também, tá? Renan Bloise e Marcelo Paz, a dobradinha que aprovou, né? Após aí a indicação do Memphis para o scout, né? Como disse aí, né, o Neto, né, durante o seu programa hoje, né? Enfim, então por enquanto, né, aparece um pouco aí a paternidade, né, entre aspas, do Zaccaria. Lembrando que pode ser que ele seja um grande jogador e venha dar certo no Corinthians, e essas pessoas que aprovaram a contratação, né, estejam certas. Vamos aguardar e torcer para que sim, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos falar de Alan. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Falando agora do volante Alan, jogador que... Alan, né? Alan, do Flamengo. O Corinthians convenceu o Flamengo a emprestar o jogador por um empréstimo gratuito, eu já expliquei isso para vocês. O Flamengo aceitou, foi até uma informação exclusiva que eu trouxe aqui. Só que agora o Corinthians, né, não quer pagar o salário integral do Alan, que é um salário de R$900 mil. O que acontece? O Corinthians pediu para o Flamengo pagar parte desse salário, o Flamengo falou que não quer. Então o Corinthians já tem a negativa do Flamengo, que não vai ajudar aí a pagar parte do salário do Alan, até porque já liberou, né, o jogador aí por empréstimo gratuito. E agora o Corinthians discute com o staff do jogador se ele reduz o seu salário, se ele aceita até o final do ano ganhar menos, né, no Corinthians, com uma promessa de que
haverá um reajuste, né, caso ele vá bem e o Corinthians o contrate em definitivo na próxima temporada. Agora é aguardar o Alan. Está nas mãos do Alan, né, ou Alan, enfim, a contratação dele por parte do Corinthians. Se ele quiser realmente, né, voltar a jogar como titular, ele acredita que vai ter mais chances no Corinthians. Se ele quiser voltar a trabalhar com o Dorival Júnior, que tem a confiança dele, que entende que ele é um jogador mais motorzinho, que corre para lá, corre para cá, que é um jogador mais rápido que ele precisa ali no meio campo. Enfim, o Dorival quer muito contar com o Alan. Então vamos aguardar. Depende, está nas mãos do jogador. Essa é a informação, tá? O Corinthians aguarda uma resposta do staff do atleta para saber se ele vai baixar a sua pedida salarial ou não. Se baixar, será jogador do Corinthians, mas o Corinthians não quer pagar R$900 mil por mês pelo volante do Flamengo. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!